amigos! Estamos começando o podcast Pausando a Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com Michel Pereira. Tudo bem, Michel? Tudo ótimo, obrigado pelo convite de novo. Se vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo, o Michel, esse aqui é o New Michel, ou Júnior, você também pode. Eu falei pro Michel, Michel, você está muito básico hoje. O que está acontecendo, Michel? Final do ano, calor, verão, azaração, curtição, então aquele cabelo não dava. Não dava, era muito quente, fica suando. Mas em janeiro, lá para fevereiro eu volto de novo. Então a gente vai ter que marcar outro, porque a gente gosta todo aquele movimento. Aí eu faço um mais ousado, então. Faz? Boa, Michel, gostamos assim. Boa. Eu vou fazer... eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Que agora nós temos patrocinador, Michel. Olha como... Parabéns, muito agora obrigada. É muito chique. Mas, olha, eu só posso agradecer você que está assistindo a gente. A gente está com um número de visualizações, assim. Quando eu vi, eu falei assim, gente do céu, será que somos nós mesmo? Somos nós mesmo. Coisa boa, tem que... Graças a Deus, tá indo bem. Então, assim, muito obrigada pela sua audiência. Aproveitar e te pedir, se você está chegando agora aqui no Pausa na Programação, acompanhe a gente, segue a gente no Instagram, no canal do YouTube, se inscreve, é só clicar assim, ó, que ajuda muito a gente a entregar conteúdo. Valeu? Quero agradecer, então, os nossos patrocinadores. Advanced Informática. Muito obrigada, Felipe. BTO Gestão Completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Michel, eu vou fazer a sua apresentação oficial. Perfeito. Michel já é da casa, gente. Michel, ele já esteve aqui e a gente contou bastante no primeiro episódio, a gente explorou bastante, porque assim, o Michel tem muito conteúdo, né? E a gente explorou um lado e agora vamos explorar outros lados, né? Eu tenho essa cara de novinho porque eu andei em estrada asfaltada e com pneu calibrado tudo certinho, tá? Não, e eu falei que o Michel tem um lado e eu sou... O outro lado é de infra, tá, pessoal? É de infraestrutura. Dados e infraestrutura. Isso! Michel, você é muito inteligente. Michel Pereira é graduado em Ciências da Computação pela Unip, faz mestrado em Administração de Empresas pela FGV, possui certificações em Google, AWS e Microsoft. Vem contribuindo com a área de tecnologia há mais de 20 anos. Atualmente na Microsoft, ele é diretor de dados e inteligência artificial e o pai do ChatGPT. Eu aprendi a falar. Para quem não está entendendo nada, da primeira vez eu falava GTP. Aí às vezes falava GPT e misturava tudo, né? Eu e metade da população, não. Eu e mais um pouquinho de gente. Mas agora eu aprendi com o Michel, é GPT. E aquele momento foi interessante porque meu time, né, o especialista, eu conheço bastante, mas o meu time realmente é especialista. Era interessante porque tinha um monte de projeto que estava acontecendo e eu não podia falar. E agora eu posso falar, posso dar link, pode entrar no LinkedIn que vai estar tudo lá. Michel, então vamos começar fazendo um recap rapidão sobre a sua carreira? Para quem não assistiu o primeiro, vamos convidar também, né? Assiste o primeiro, gente, episódio que eu gravei com o Michel, que tá maravilhoso. Muita coisa legal o Michel contou. E assim, não faz muito tempo, tá? Isso foi o quê? Acho que foi em agosto, não foi? Agosto. Nós estamos agora gravando em dezembro e a gente deve passar esse episódio em janeiro. Então, assim, ó, o curto espaço de tempo, olha o que aconteceu com a inteligência artificial aqui no Brasil. Não, perfeito. Acho que falando um pouco de carreira, o primeiro emprego, na realidade, eu fui entregador de jornal, que eu queria trabalhar. Aí o meu pai e o Sérgio Floriano, que é o meu mentor até hoje, né, acabaram conversando com o promotor da cidade, falando, ele quer trabalhar e... Não, fazendo tudo certinho que dá para ele trabalhar. Mas depois acabei entrando no mundo da tecnologia, então trabalhei com tudo. Conserto de computador, inclusive tem pessoas que hoje... Minha mãe até hoje pensa que eu arrumo computador.
Lá no interior, quando eu vou para lá, acho que faz uns 7 anos, apareceu um menino lá, eu fiquei sabendo que você arruma computador. Ah, que legal, mas quem falou? Ah, sua mãe falou. Então, dona Adelina, aquele beijo, eu não arrumo mais computador. Eu não sei como explicar para você o que eu faço, mas algum dia eu consigo. Então, depois trabalhei com redes de computadores, montando redes, né? Naquela época, tirando os Novell Network e colocando o Windows NT, né, da Microsoft, 3.11 Fork Groups, NT. Segurança da informação, minha especialização é Linux, então, se for pegar, eu sou um cara de infraestrutura em Linux. Segurança, Linux, trabalhei com teste de invasão de redes também. Coisas que eu fui lembrando que talvez no outro eu não lembrei. Trabalhei muito no mercado publicitário, trazendo essa questão de tecnologia para o mercado publicitário. Então, o primeiro festival que foi transmitido no Brasil foi o Nokia Trends, e aí acabei ajudando na transmissão. Copa do Mundo, fez um monte de coisa, até que em 2000... Mas Copa do Mundo o quê? Copa do Mundo, a gente trabalhou com as marcas que estavam patrocinando a Copa do Mundo, então ali eu consegui trazer um pouco do conhecimento agregado, né, de dados, segurança e infraestrutura. Eu lembro que acho que era a Brahma, não, a Kaiser estava dando uma premiação para irem na Copa de 2008, que foi na França, eu acho. Essa fatídica Copa. E eles estavam sorteando uma passagem com tudo paga para a França. E deixa no comentário aí se não for França, né? Qual foi o país correto. E também estava sorteando um carro. E ali eu lembrei dos meus tempos de data center lá atrás, que era o tempo que eu protegia essa infraestrutura de ataque. A gente querendo invadir o sistema, querendo colocar voto a mais. E ali a gente acabou fazendo a parte de segurança também, que eu lembrava. Sempre fiz, mas assim, putz, fazia tempo que eu não sofria um ataque mesmo. De ter que olhar e fechar a porta. Então, trabalhei com isso em agência de publicidade e propaganda. Então, vários que nem, na época, com operadora de telefonia que comprou anúncio em todos os portais no mesmo tempo para mandar mensagem do Dia das Mães. Então, você podia entrar num site da operadora. Como ela não patrocina, eu não vou falar o nome dela Isso aqui. mesmo, Michel. Se quiser patrocine aqui. Isso mesmo, Michel. Então, essa operadora, ela queria fazer um negócio diferente, que você podia entrar no site dela e falar, ó, quero mandar uma mensagem de Dia das Mães para minha mãe. E ela tinha uma agenda, então o anúncio ficava 1 minuto no ar. Só que se você entrasse nos portais, né, UOL, Terra, IG, toda essa galera aí, tava o Michel mandou uma mensagem para Adelina felicitando ela por um Dia das Mães. Que legal. Então, mãe, entra isso. no UOL agora. Tava um banner lá. Só que isso assim, imagine todos os portais do Brasil exibindo um banner seu. Tinha que ter uma mega infraestrutura. Então, trouxe todo esse conhecimento de administração de data center para fazer essas campanhas possíveis. Então, o pessoal podia ter mais liberdade de criação porque a infraestrutura aguentava o tranco. Que antigamente o pessoal de mídia comemorava que tinha tirado o site do ar. Eu falei, vocês não podem comemorar isso. Que ninguém está vendo o público que vocês estão mandando para o site, ninguém está vendo a propaganda. Ninguém está comprando o produto. E depois disso, dei uma cansada cheguei até diretor de operações de uma agência, dei uma cansada porque não estava aguentando mais, né? Também fui parar no hospital. E aí nessa, o que aconteceu? Virei consultor de agência de publicidade e propaganda, então, e foi onde eu tive o primeiro contato com nuvem, que tinha que subir o lançamento de um site de um carro, né, que estava lançando no Brasil. Pode falar, Michel. Foi o Toyota Por mim não Etios, tem problema, não. que eles ia fazer o lançamento do carro no Brasil, e foi a primeira vez que eu usei computação em nuvem para prover esse serviço, que ia ter propaganda na televisão, então ia vir muita gente, montei elasticidade. E por coincidência, em 2012, a Amazon me chamou para trabalhar lá. Então fui o primeiro arquiteto aqui da América Latina. Da América foi o 15º do mundo. Então numa mesa cabia todos os arquitetos da Amazon. Então quando você fala de computação em nuvem hoje, para mim era tudo mato, desbravar, ensinar executivo que você usa computação em nuvem quando você liga. Igual energia elétrica. Ligou, está pagando, desligou, não está pagando mais. Então, imagina sentar com o executivo e explicar isso, que hoje é uma coisa tão normal, tão padrão. Todo mundo fala de nuvem, mas lá atrás tinha que ensinar o pessoal a usar.
Então, passei pela Amazon, fiz vários projetos interessantes lá, trabalhei no Super Bowl, trabalhei em Copa do Mundo também com a Globo, com o aplicativo de segunda tela. Então, se vocês quiserem ter mais informação, procura segunda tela no YouTube, segunda tela da Globo no YouTube. Ganhou vários prêmios, até fiz palestra no evento da AWS que é o reInvent. Levei um susto porque eu falei, o pessoal, tá aqui a lista das pessoas que vão ver a sua palestra, que se inscreveram, né? E tinha gente do mundo inteiro lá, tinha gente da... Isso é recente, né? Não, isso faz um tempo, quando eu tava na AWS ainda. Tá, desculpa. Aí eu tava falando com a Globo no palco e tinha gente da NHK Japão, BBC Londres, ABC, Eita! várias televisões. Sabe aquelas de TV que você vê na TV e fala, putz, nem sei, né, quem que é. E tava todo mundo lá. Aí depois disso foi pro Google, também fiz várias coisas legais lá no Google, acabei ajudando muito cliente com escalabilidade. Na Amazon já trabalhava com Big Data, já tinha uma noção de Big Data, e depois no Google eu vi realmente o que é Big Data, né? Porque tinha muito dado na época, hoje eu não sei os números, mas o que a Amazon processava num dia, o Google processava em 1 hora. Que não é só o e-commerce ou a nuvem, tem Gmail, buscador, YouTube. Então acabei fazendo muita coisa ali. Fui o primeiro no Google também, né? No Google Cloud, como primeiro arquiteto do Google Cloud para América Latina. 10º no mundo inteiro, então era muito engraçado que cabia todo mundo numa mesa. A gente brincava, pô, se essa comida estiver estragada, a gente passar mal, já era nuvem, né, no mundo, né? E depois conheci uma galera legal, trabalhei muito no setor financeiro lá no Google. Até que eu conheci uma galera do Itaú, que era bem interessante, né? Acabamos falando bastante de computação em nuvem. O Banco Central estava fazendo um trabalho de liberar a nuvem, os bancos queriam usar nuvem porque era mais rápido, mais simples e do que você contratar um data center local. E foi interessante porque nesse trabalho, que eu acompanhei essa galera explicando que era computação em nuvem, eles saíram do Banco Itaú na época e foram abrir o The Next Big Thing. E todo mundo ficou aquela hashtag The Next Big Thing, que no final virou C6. Então fui funcionário número 30 lá do C6, acabei estruturando toda a área de dados, na época não tinha tanta inteligência artificial no C6, porque estava construindo um banco do zero. E o interessante foi poder montar toda essa área, porque o que acontecia? Tudo que eu falava para os clientes que eles deviam fazer, eles não faziam. E eu falei, né, com o CTO na época, ele, assim, Michel, você é o cara, você conhece 2 nuvens muito bem, você sabe operar, faz o que você quiser no sentido assim, estrutura, a área de segurança estava sendo montada e lá na frente a gente faz a transferência para as áreas que vão operar. Falei, era tudo que eu precisava, era uma carta branca, uma conta de nuvem e montar. Então montei o time, eu fui o primeiro, né, engenheiro de dados da área. Então o C6 tinha acabado de comprar uma empresa que hoje é a C6 Pay, e importamos os dados de lá, então acabei gerando relatório, estatística, foi bem interessante. Depois eu saí do C6 no começo da pandemia, fui para a Zup Innovation, empresa do coração hoje, porque ali eu fui fazer tudo que eu tinha feito no C6, fui fazer na Zup para o Itaú. Então, organização de dados, ajudar a escalar as coisas, o Itaú estava começando a entrar mais forte no mundo de nuvem. Então, na Zup eu não fui mais como CDO, né? No C6 era o Chief Data Officer. Na Zup eu fui como Chief Cloud Officer, para realmente estruturar a operação de nuvem Tinha rodando, estava muito legal, mas para estruturar a operação de nuvem da Zup. Acabei fazendo várias coisas legais com bancos lá também, até que aí não teve jeito. Veio o convite da Microsoft. Eu falei, putz, Microsoft, né? Lá atrás eu era de Linux, né? Então a gente... Abaixa o Windows, vamos tirar todos os Windows, tira o Windows NT, põe o Linux com Samba. E aí hoje estou na Microsoft. Até que quando eu entrei e coloquei no LinkedIn que eu estava na Microsoft, vários amigos mandando mensagem, Michel, você se converteu, você abandonou, foi pro lado negro da força. Eu falei, não, gente, olha a história do Satya. Então quando o Satya entrou, eu olhei. Falei, putz, né, vai ter uma mudança legal. Aí um funcionário que trabalhava comigo no C6... ele pediu demissão do C6 para ir para a Microsoft. Eu falei, opa, esse cara indo para lá, tem alguma coisa diferente acontecendo na Microsoft. Até que eu recebi o convite, foram 11 entrevistas, estava contando a semana passada. Foram 11 entrevistas com a Tânia,
com quem mais? Com o meu chefe na época, com o pessoal de Latam, com Ezequiel, um monte de gente, assim. E aí até que entrei na Microsoft e estou ajudando agora todas as maiores contas do Brasil. Então trabalho com contas como os bancos, maiores bancos do Brasil. Adoro trabalhar com a Petrobras, adoro trabalhar com a Vale, que tem coisa muito... que é um negócio que sai totalmente do meu setor, né? Ah, trabalhar com varejo, beleza, você conhece. Agora quero ver você fazer mineração lá. Quero ver você botar um hardware dentro da mina de nuvem para capturar dados de coleta, de um equipamento, aqueles caminhões grandes, sabe? E trazer isso para a nuvem para processar. Trabalhar com e-commerce, não desmerecendo o pessoal do e-commerce, que é uma coisa bem difícil. Mas assim, quando você vai para uma nuvem, trabalhar com e-commerce é esperado que você saiba trabalhar. Mas assim, não, quando você vai trabalhar com petróleo, quando você vai trabalhar com mineração... Tem outras dificuldades, né? Tem muitas outras dificuldades que você nem imaginava. Como que eu ponho um hardware dentro da mina que vai via Wi-Fi pegar os dados do equipamento para ver se precisa de manutenção, fazer uma predição de quebra. Então, é bem interessante. Então, hoje é isso. Hoje, trabalhando com setores de finanças, oil and gas, né? Petrobras praticamente, serviços de tecnologia, mídia, né? Então, vários operadores de telefonia são cliente nosso. Vai vir coisa nova. Agora, lembra no podcast anterior? Tinha coisas lá que eu não podia contar e posso contar agora. Opa! Agora tem contas hoje que estão acontecendo que eu vou contar talvez no próximo lá na frente. Mas tem muita coisa acontecendo. Tá bom. Que aconteceu já. Então conta. Então vamos lá. A gente hoje vai focar bastante em inteligência artificial, né? E conta pra gente, então, o que está acontecendo. O que acontece? Eu vejo muito da inteligência artificial, acho que passar um status do negócio inteligência artificial hoje. Uhum. Eu tenho falado de GPT, né, de GPT, Generative Predictive Transformer, né, que é um negócio sensacional, foi um paper que escreveram lá atrás, a OpenAI implementou, a Microsoft, o Satya, visionário, falou, põe $1 bilhão lá, né, pega o dinheiro do troco aqui, põe lá na OpenAI, depois põe mais 10 bilhões e revolucionou. Então, o que acontece hoje? Quando eu vou falar com executivos, tem muito executivo estudante. Já ouviu falar no executivo estudante? Não. Está sempre estudando. Está sempre estudando. Tô entendendo. Não, estamos estudando, a gente está estudando aqui. Falei, amigo, se você está estudando, você já está atrasado. Porque as empresas estão implementando, estão usando, então não estão com laboratórios e teste rápido. Como é tudo API, está na nuvem, você já tem conta no Azure, então tem muita gente utilizando. As pessoas ainda estão começando a entender algumas partes, que realmente é uma coisa revolucionária. Até tem um amigo meu, até deixar o nome dele aqui, o Ricardo Cavalini, que ele deu um exemplo muito legal. Que é a segunda vez que ele toca no nome do Ricardo Cavalini. Eu chamo ele ele foi meu chefe no passado, eu chamo ele de guru, para ele ficar bravo. Guru é para Jacu, ele fala, né? Então, ele é meu guru, mas ele me deixa chamá-lo de guru. Ele trouxe uma linha do tempo bem interessante. Então, sei lá, para o homem descobrir o fogo, levou 205, desde a criação, o surgimento do homem até a descoberta do fogo foram, sei lá, 250 mil anos. Do fogo para a primeira flecha, sei lá, foram 2.000 anos. Da flecha para a pólvora, para a espada, foram 200 anos. Da espada para a pólvora foram 50 anos. Da pólvora para a bomba nuclear foi 2 anos. Então, a inovação está indo muito rápido. E aí vem a inteligência artificial para fazer uma grande mudança. Então, ela está começando a entrar agora em vários lugares. As pessoas já esperam que o telefone, que o aplicativo já consiga ajudar. Então, nós temos a Cortana, a antiga Cortana no Windows, hoje o Copilot. O Copilot, você mostra para o pessoal o Copilot, eles pensam, não, isso aí não existe. Isso aí é alguém na Microsoft que está fazendo a transcrição das coisas e gerando entendimento. Então, tá aí, veio para ficar. Quem está estudando ainda vai estar atrasado já. E tem muita coisa nova acontecendo. Então, a gente entra em alguns exemplos. Como que você gostaria de tocar? Eu quero que você conte tudo. Na verdade, antes de você contextualizar os exemplos, tá muito rápido, né, Michel? E uma das coisas que eu entendo que
a nossa audiência tem a necessidade é de descer mesmo. Porque, assim, a gente entrou numa questão de conceito, né? No conceito, como é que é? Beleza. E agora? Teve um primeiro momento daquele boom das pessoas não saberem direito o que fazer. Aí, cada um começou a fazer alguma coisa, e agora, eu não sei se a gente pode falar que deu uma estabilizada já. Porque, assim, a gente está falando de meses, a gente não está falando de anos, né? Não está falando nem de um ano, né? A gente Quase. está falando de 1 ano e 1 mês. Eita! Você quase acertou. Lasqueira. Eita, Lasqueira. não esqueci de pôr o pi aí, tá? Então, na realidade, estamos falando de 1 ano e 1 mês. 1 ano né, e 1 mês. Que entrou, na realidade, o OpenAI tem acho que 10 anos, alguma coisa assim. Só que os primeiros modelos não eram muito incipientes, ainda estavam dando muita resposta errada, não sabia fazer nada. A grande revolução foi com o GPT 3.0, que ali o pessoal, opa, como assim? Né, explique física nuclear para um cientista nuclear. Então ele traz um monte de detalhe, termo técnico e tal. Agora você explica física nuclear para uma pessoa normal, né, para uma pessoa que não é especialista. Aí ele traz uma forma de entendimento. Agora explique física nuclear para uma criança de 10 anos. Ah, sabe quando você pega seu brinquedo e bate um outro? Então não vira um monte de pecinha, uma pecinha pode bater na outra, e aí a outra pecinha pode explodir também. Então é bem interessante. Aí o que eu vejo hoje da revolução? Realmente todo mundo, muitas conversas que eu tenho, o pessoal perguntando, Michel, eu vou perder meu emprego? Eu falo, não, você não vai perder seu emprego. Eu faço uma comparação muito inocente, que eu até fiz recentemente para uma pessoa, ela falou, Michel, essa é a explicação que eu precisava. Que o GPT ele não veio para tirar seu emprego, ele veio para te empoderar e te trazer mais coisas para você, de alguma forma, trabalhar melhor. Então eu comparo, né? Eu lia muito quadrinho quando novo, tem o Transformers, então que é uma inteligência artificial, ela é uma inteligência artificial que ela se contém, ela sabe o que fazer, toma decisões, analisa. Então ali se você olhar um Transformer tem modelo de visão, modelo de escuta, speech to text, visão para texto, reconhecimento de objeto e uma inteligência artificial autocontida ali dentro. O GPT, você pode ver muito mais. Isso aqui está a anos-luz de acontecer, né? Um Transformer. O GPT, ele está muito... Ou não. Eu acredito que está tirando o crachá Microsoft aqui, está muito distante para acontecer. E o GPT, eu vejo ele muito mais como o traje, o Jarvis, do Homem de Ferro. Que ele fala assim, o Homem de Ferro quer tomar a decisão, ele sabe o que tem que fazer. Só que se ele precisa fazer um cálculo, ele não vai fazer de cabeça o cálculo. Ele não consegue pegar uma calculadora. Aí ele pede ajuda para o Jarvis. Ah, como que é o peso da estrutura desse material? Ah, esse material é composto de XYZ. Me explica como que eu faço para, sei lá, atingir velocidade ou desviar um foguete, fazer coisa assim. E o Jarvis dá as respostas para ele, dá o contexto e ele toma a decisão. Então o GPT, esse novo modelo, os LLMs, né? O Large Language Models, todo mundo tem o seu agora. Então ele te traz mais contexto de uma forma simples e rápida para você tomar a decisão. E isso é que eu acho interessante. Então, por exemplo, um exemplo assim muito a nossa aqui. Então vai ter, você, Rosane, pode entrar no GPT e falar: eu sou a host de um podcast focado em tecnologia da informação. Vou entrevistar um especialista em inteligência artificial. Quais perguntas eu poderia fazer para ele? Né? Aí ele traz ali 10 perguntas. Só que você não vai pegar aquelas 10 perguntas e vai fazer para mim. Você vai pegar as 10 perguntas e olhar e falar, pô, isso aqui é legal, isso aqui eu vou complementar, isso aqui eu vou alterar. Então, o que nós temos visto é que a produtividade das pessoas aumenta porque ela não sai do zero. Parece que alguém escreveu um rascunho para elas e falou, Rosane, parte daqui, né? Confia, parte daqui e você desenvolve seu conteúdo em cima daquilo. E aí os clientes estão dando a maioria dos usos assim, que você mais imaginar. Assim, que você mais imaginar. Então, conta pra gente, Michel. Acho que tem um caso interessante agora que até está público, que foi com a Atento. Atento, para quem não conhece, é um braço da Telefônica que acaba fazendo... Era um braço, não estou lembrado direito, mas faz atendimento para várias empresas. Então, quando você liga no 0800, né, o pessoal de casa, quando liga no 0800, há grande probabilidade de você estar caindo na Atento.
para resolver cartão de crédito, boleto, dúvida. Como que eu faço para... Eu não estou conseguindo fazer o login na minha faculdade. Então, muitas vezes cai na Atento. E como que acontecia antes, né? Pô, tinha uma pessoa que ela praticamente pegava a sua ligação ou o seu chat ali que você mandava e ia buscar um sistema interno, como fazer, o que fazer, qual o procedimento. Então, como que acontece hoje? A pessoa tinha que pegar, entender o que estava acontecendo, pensar numa forma de busca. Segunda via boleto. Beleza, havia um documento lá sobre como gerar a segunda via. E fazer a pergunta. Mas quando vinha algo mais complexo, ela acabava demorando um pouco no atendimento, até tanto para formular uma sentença de busca, quanto para achar o documento correto. O que eles fizeram? Pegaram um núcleo de atendimento de um cliente lá, e no caso desse cliente, eles pegaram toda a documentação disponível, jogaram para o GPT, que aí até é um termo que chama RAG. Eu estava procurando aqui, que eu sempre esqueço, igual você esqueceu o GPT. Retrieval Augmented Generation, que é o quê? Imagine que você pega o modelo do GPT, está lá tudo criado bonitinho pela OpenAI, servido pela Microsoft. Imagine que você pegue o seu conteúdo, o seu base de conhecimento, e você jogue em cima daquilo e ele preenche algumas lacunas ali. Então, ele sabe usar a linguagem de resposta, de compreensão de texto do GPT, e ele se especializou no seu conteúdo. Então, eles pegaram vários documentos de cliente, dessa base, dessa célula de atendimento, fizeram um RAG, né? Então, Retrieval Augmented Generation. Então, a pessoa, quando ela fala, como que eu faço para emitir a segunda via do boleto? Praticamente, o atendente pega essa pergunta, como que eu faço para emitir a segunda via do boleto? Segundo a documentação tal, você tem que, entrar no app, 2, entrar não sei o quê, 3, fazer não sei o quê. Então, ele acaba fazendo isso para você. E aí, então, para manter a qualidade do serviço e testar, então tinha um filtro que era o operador. Uhum. O operador, sei lá, atendia 3 chats no mesmo momento ali. E aí eu falei, e aí, quando a gente vai plugar direto? Né, deixar o cliente da ponta final, falar diretamente com o GPT. E aí quando plugou, assim, realmente, as pessoas que estavam trabalhando no call center, ninguém foi desligado, mas o que acontece? Eles acabaram vendo que, putz, eu tenho valor, porque realmente eu trabalho com problemas agora que precisa de intervenção humana. Sabe aqueles problemas de erro de software mesmo? Estou tentando logar, não está dando, a geração de senha não está funcionando. E eles entram, os atendentes entram nisso. Então eles se sentiram mais valorizados do que simplesmente ficar pegando o link de como gerar a segunda via do boleto e mandando para o cliente. E aí essa célula que estava de uma forma operando um EBITDA negativo, virou um EBITDA positivo em 2 semanas. Justamente por essa conexão. Porque eles teriam que aumentar posições devido ao contrato que não foi feito da maneira adequada para o negócio. Eles teriam que colocar mais gente para atender as quantidades de pessoas que precisavam de ajuda. E com o mesmo time, eles conseguiram atender muito mais gente. E é interessante, Michel, porque eu acho que essa questão do vou perder meu emprego, eu acho que já acabou, né? Já acabou. E a gente está falando de 8, 9, 10, 11, 4 meses atrás. Isso é interessante porque as pessoas falam, pô, agora eu estou trabalhando num negócio legal. Não ficar mandando link de segunda via para o boleto, ficar mandando onde ele tira a dúvida. Então, eu tenho uma atuação interessante. Mas essa questão de evolução da tecnologia, todo mundo... Né? A máquina de escrever... o computador vai acabar com a máquina de escrever. Os datilógrafos vão ficar sem emprego. Acho que tem uma questão de evolução natural. Carro... Você pode pedir para o GPT, por favor, me mostre na linha do tempo, formato de linha do tempo, quais tecnologias substituíram tecnologias antigas. Ele traz lá. Computador, máquina de escrever, não sei o que, calculadora, ábaco. Então você tem vários carroça, charrete. Então isso é uma questão de evolução natural. Só que o GPT eu não vejo como perda de emprego, eu vejo como melhor qualidade de trabalho, maior qualidade de trabalho. E aproveitar melhor o tempo, né? O tempo, então você fazer mais com menos, que aí não tem jeito, a empresa procura isso, eficiência operacional. Como eu faço mais com menos, e outra coisa, da né? melhor forma. Deixar de ser chato, né? Fazer um troço chato. Nossa, preencher coisa. Ou não preencher, mas fazer, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante de um cliente que
Esse nós estamos trabalhando ainda, mas não pode. Eu posso contar o milagre, mas não posso falar o nome do santo. Tá bom. Que é praticamente análise de contrato. Você tem um contrato lá de 300, 400 páginas, que foi um contrato. Imagine que é um contrato de 300 páginas que foi firmado lá em 1960. Então, é um contrato que está em papel, foi datilografado muitas vezes. Então, você usa ferramentas nossas para fazer reconhecimento daquele formulário, daqueles textos, e aí joga no GPT para fazer perguntas. Então, qual que é o objetivo desse contrato? Esse contrato é um contrato de compra e venda de imóvel e financiamento imobiliário, por exemplo. Quem que é a pessoa que contratou o financiamento? Foi o Michel Pereira. Qual que é o valor do imóvel? O valor do imóvel era 300 cruzeiros, 200 cruzeiros. Quanto tempo que ele vai pagar? Então, imagina você olhar para o documento, ao invés de você ficar lendo e anotando. Eu já faria assim, resuma. Não, e você pode. Não, você pode. Resuma isso. Aí depois que eu li o resumo, ainda eu ia fazer essas perguntas, mas antes... Não, você pode fazer isso assim, faça um resumo desse documento para mim. Ou ele pode trazer uma linha, esse contrato de compra e venda do imóvel, sendo que o comprador tal, o vendedor tal, o valor. Ou senão você pode mandar assim, eu quero que você resuma esse documento e traga esses pontos. Nome do comprador, em formato de lista. Nome do comprador, nome do vendedor, valor e endereço do imóvel. Ou se não, me traga a resposta em JSON, em XML, em formato de tabela, em CSV. Ele traz ali já a resposta, os campos, nome, tal, endereço, tal, valor, tal. Então, acho que é isso que é a grande diferença que as empresas ainda estão estudando. Algumas estão estudando, outras, que nem como esse cliente que a gente está trabalhando. E foi interessante até, foi engraçado porque eu dei um exemplo de crédito imobiliário, né? Mas é uma outra função que o cliente está analisando. Uhum. Só que aí eles rodaram o primeiro teste em larga escala. Um analista analisa 2 contratos por dia, dependendo 1 contrato por dia, para ver se está tudo certo ou não. E quando eles rodaram a primeira query no GPT, rodou 2.000 contratos em 1 minuto. E trouxe todas as informações que eles precisavam. Eles tinham que mandar para uma outra área. A outra área falou, vocês são loucos? A gente não consegue processar tudo isso. Então acabou gerando um gargalo para outra área. Falou, não, beleza, dá o contato da outra área que nós vamos lá conversar com eles para ver se a gente consegue automatizar a vida deles. Então, o que eu recomendo? Né? Análise de documentos, geração de texto, resumo de... Que nem pegar uma coisa interessante, pegar, por exemplo, a gravação desse podcast aqui e jogar no GPT, né, fazer a transcrição e falar quais foram os principais tópicos discutidos ali. Ô, Michel, não me entrega, Michel. Não. Pegar a nossa conversa... Não, eu sei, tô dizendo, pega um Vox Script, né? Transcreve. Tô falando, não me entrega, Michel. Vixe, foi mal. Não, gente, a gente tem que... minha empresa não é de podcast, né? A minha empresa desenvolve software. Então, eu preciso ganhar tempo. E para ganhar tempo, eu uso o GPT. Eu uso lá os plugins do GPT. Sensacional o plugin. Super. E vamos ali, né? Resuma esse podcast. Uma coisa que eu faço, resuma esse podcast e gere um post no LinkedIn. Gere um texto para o post no LinkedIn. Agora eu tenho pedido assim, gere um post no LinkedIn como se eu estivesse escrevendo. E aí vem um outro negócio interessante. Se você usa lá o chat.openai.com, ele está aprendendo agora como você escreve, quais são... Que nem eu não aguentava mais que ele respondesse para mim em formato de lista numerada. Então, me gere um exemplo assim, me explique quais são os principais pontos da computação em nuvem. 1, redução de custos. 2, escalabilidade. Não quero que você escreva um texto, né? Eu quero que você fale, a computação em nuvem, um dos principais benefícios é a redução de custo, sendo que a redução de custo... Está fazendo mestrado, né? Que meus professores não escutem. Eu reviso os textos, tá, professores? Eu peço para gerar e eu leio tudo e trago a minha interpretação. Não, mas eu também, nos posts, eu vejo lá, e eu não gosto dos emojis.
Então, sem emoji. Então, E eu peço lá, sem emoji, sem emoji. Mas uma coisa que é interessante, Michel, que é assim, hoje é nítido. que tá usando o GPT? É nítido, gente. Então, assim, hoje, agora, o bacana é você fazer no GPT, ele te dá lá aquela ideia linda, maravilhosa, mas você vai e coloca a sua personalidade. Porque se não tiver um errinho, uma vírgula fora do lugar, fica chato. Escutem a voz, a sapiência aqui. É feio, gente. A gente podia fazer o podcast Pausa da Programação, o lado B. Aí você ia entender qual é o meu lado B. É ficar criticando o post no LinkedIn. Foi, putz, mãe, esse monte de emoji. Tá parece todo uma mundo árvore. vendo que não foi você que escreveu. Aí acontece o quê? Bate o olho e não lê o que Não você vai escreveu. ler. E às vezes o conteúdo que você tem para entregar é muito legal, mas o povo não lê. Porque primeiro que fica um texto desse, 3 dias de texto. O que acontece? O LinkedIn é a ferramenta da firma, né? Então a gente usa, eu adoro usar o LinkedIn. Só que virou isso daí. Então o pessoal vai lá, claro, o GPT é interessante porque ele democratizou o chat GPT, democratizou o uso da inteligência artificial. Todo mundo virou inteligente. Todo mundo, inclusive antes, o brasileiro é isso, é inteligente, tem opinião, a gente opina sobre futebol, sobre a guerra lá da Palestina com Israel, a gente falou da guerra da Ucrânia e da Rússia, a gente fala de tudo, né, o brasileiro. Então a gente é especialista em tudo. E era engraçado que quando tinham acabado de lançar a ferramenta do GPT em novembro do ano passado, o meu time fez um treinamento prévio, teve acesso prévio. Quando foi lançado, já tinha um monte de especialista em GPT. Que eu falei, gente, se esse povo tudo fala no LinkedIn que é especialista, meu time é o quê, né? Que está conectado com o time de OpenAI, Eu que tenho um tem termo para isso. proximidade. Qual que é o termo? Ultra especialista. Os ultra especialistas, boa. E foi interessante. Então, acho que você trouxe um exemplo, meu, você foi sensacional nesse exemplo do Nossa, LinkedIn. desculpa, gente. Não, você foi sensacional, porque isso eu acabo vendo como um mau uso da ferramenta. E aqui é aqueles posts no LinkedIn grande com 5, parece uma árvore de Natal o post, né? Tem, tem o foguetinho, né? Tem a mão assim, tipo, vamos lá, tem a mãozinha agradecendo. Ah, então eu vou parar de. Porque esses aí eu uso, mas sou eu mesma, viu? Não, Que bom. não, mas só que o pessoal abre o post, então assim, meu, usa o GPT, mas os posts são todos iguais. Então muitas vezes eu tô rolando o feed ali, falei, meu, será que eu já vi esse post aqui? O LinkedIn tá bugado, porque tá me mostrando a mesma coisa. Falei, não, é as pessoas que estão usando o post da mesma forma. Então, o GPT, se você configura, vai escrevendo para ele, ele vai aprendendo. Que a gente chama do long term memory, memória de longa duração. Né? Talvez você não lembre o que você comeu no almoço hoje, mas você lembra a sua data de nascimento. Há controvérsias. O contrário é mais fácil. Tá bom, entendi. Ou você quer esquecer essa data de nascimento. Então, o LTM com GPT, com o ChatGPT, acaba fazendo isso. Até que tiveram estudos que tentaram de alguma forma invalidar a questão da acurácia do GPT. O GPT estava perdendo a acurácia. Eu falei, não, meu amigo, você leu o estudo e ali no estudo está claro, não é que está perdendo a acurácia. É você que não está sabendo perguntar. E fica muito claro isso. E porque as perguntas que você está fazendo são tão básicas que você está deixando o modelo burro. Ai! Que você está está tirando a precisão do modelo. Então, o estudo é interessante. Burrice contamina. Não. Acho que eu fui infeliz em falar o termo burro, mas você está deixando. E a Rosane, ela não perde a onda, ela pega, já conecta com o ponto. Não, mas é verdade. Mas você tem que me moderar. Michel, burro não. A pessoa que deixa o GPT desinteligente. Olha, eu sempre falo, aqui é um podcast de verdade, então assim. Não, o que acontece? A pessoa acaba falando muitas vezes que ele está perdendo a acurácia. Não, são as perguntas que você está fazendo que estão perdendo a acurácia. Que até com a questão de plugin hoje, o GPT sabe fazer cálculo complexo, porque ele vai na literatura e traz. Mas você pode usar, por exemplo, o plugin do Wolfram Alpha, que é uma search engine focada em matemática. Então, as pessoas têm que aprender a usar. A gente está falando bastante do GPT e eu queria trazer de novo um ponto que a gente explorou pouquíssimo no podcast anterior, que são as fake news do GPT. Michel,
A gente trouxe um negócio lá e o pessoal começou a fazer pergunta. O seu LinkedIn, o pessoal foi perguntar sobre fake news, porque se foi, fui eu que falei, ó, pergunta pro Michel. Eu vi hoje cedo, não tinha nada. Talvez eu não vi agora. Não hoje, mas na época que a gente soltou o primeiro episódio, Ah, porque tem tanta fake news a respeito do GPT e muitas vezes a gente faz disso uma verdade sem saber que é uma fake news, né? Então, uma delas que a gente falou é que o GPT está treinando, ele lê as informações que a gente coloca lá, aprende com isso e passa para os outros, né? A gente acho que trouxe isso. sim, eu lembro da questão Vamos de botar aqui, fake news. fake news. O que acontece? Vamos lá, vamos fazer checagem de fatos, né? O que acontece? Falaram o quê? Que o GPT, ele pega conteúdo de alguém, você entrou lá e escreveu um chat, fez um prompt, fez uma pergunta. Muitas vezes falam que a gente pega aquele prompt e retreina o modelo. Não, a gente não retreina. Porque, em primeiro lugar, gente, para treinar um modelo desse tamanho é muito caro. Vocês não têm ideia do quão caro é. Aí a Microsoft teve que construir data centers especializados nisso. Até tem um post no nosso blog lá. Entrando lá, blog.microsoft.com, nós tivemos que meio que revolucionar a construção de data centers, como que eles são conectados, porque para treinar um modelo... Vocês acham que o GPT-5 não saiu ainda por quê? Porque, não, a gente está fazendo um lançamento de produto. Não, porque está treinando o modelo. E se usa data center... O pessoal hoje treina um modelo num computador, ele pensa, não, o GPT treina assim. Eu falo, não, você não está ligado que é treinar modelos de bilhões de parâmetros. O GPT-5 talvez chegue em trilhões de parâmetros. Ultrapasse isso. Então, a gente não consegue retreinar desse jeito que o pessoal fala. O que pode acontecer, quando você faz a pergunta e tem a resposta, você pode dar um ok, foi legal, ou não, a resposta foi ruim. E aí, nessa resposta ruim, ele pode falar, você quer entrar em contato com a gente? Eu posso entrar em contato com você para entender melhor o que aconteceu? Não é meu não, né? Então, você pode entrar em contato com a gente para entender o que aconteceu. A OpenAI pode entrar em contato com vocês para entender o que aconteceu. Se você falar sim, beleza, alguém pode mandar um e-mail, alguém pode mandar uma mensagem no chat GPT, na hora que você entra, para falar, a gente queria fazer umas perguntas sobre essa resposta que ele deu. Então, a gente não usa o dado para nada. E dados que estão públicos na internet, o que acontece? Eles são anonimizados. Então, é tirado endereço, telefone, nome. Então, esse negócio aí de pegar o dado aqui e usar para outra coisa é totalmente fake news. Conta outra fake news para nós. Outra fake news é a questão do... que a gente... Bom, essa é a questão de compartilhar o dado, né? Pegar o seu dado e jogar o... É que essas coisas não chegam em mim. Então, vamos pedir porque pro o pessoal pessoal. fala que não chega, porque eu sou especialista. É a mesma coisa que, assim, chegar uma pessoa que conhece de direito, eu não vou questionar a questão de direito, porque eu sei que você domina a palavra. Então, pouquíssimas coisas já chegam em mim. Mas o que eu vejo muitas coisas o pessoal falando da questão de compartilhamento de conteúdo, da Microsoft usar o dado em benefício próprio. Então, assim, se vocês usam a nuvem hoje, não tem como. Que até a diferença de você usar o OpenAI dentro do Azure, usar o público ou dentro do Azure, é o quê? São os mesmos controles que você tem. Então, se a pessoa acessa seu dado ou não, se você restringe o acesso aos seus dados dentro da sua conta do Azure, vai ser a mesma coisa que o GPT. No GPT você pode até falar se aquela conta vai poder, por exemplo, ter respostas com palavrão ou não. Qual outra fake news aí para rebater? Não, uma coisa que me perguntaram e eu achei muito interessante era a questão de imagem, a questão de voz, porque o GPT hoje em dia não é só texto mais, né? A gente chama de multimodal, Então, que ele aceita vários modos de atuação. Então, um exemplo assim, a gente pode tiramos várias fotos aqui hoje para divulgar, né? Então você pode pegar uma foto ficamos dessa, lindos, para variar. lindos, né? GPT, por favor, melhorar a foto do Michel. Então, Não precisa. Então, tirou a foto aqui, o que acontece? A gente pode pegar essa foto, subir no GPT e falar, me dá um contexto sobre essa foto. Então, ele vai falar o quê? Ele vai dar um contexto no sentido, com certeza, não com certeza, mas ele vai dar uma resposta assim.
Eles estão gravando um podcast. E quantas pessoas tem nesse podcast? Tem 2 pessoas, um homem e uma mulher. O que tem na mesa? Tem uma xícara, tem um celular, tem um Atari, tem uma TV. Então você consegue usar em contextos interessantes. Por exemplo, um exemplo que nós usamos lá, está no site no blog da OpenAI, foi o quê? Uma pessoa sentada no porta-malas de um carro, de um táxi em Nova York, com uma tábua de passar plugada no carro, né? Conectada no carro, ele passando roupa. E você pergunta, o que acontece nessa foto? É uma foto engraçada porque tem uma pessoa passando roupa em cima de um táxi. E aí você traz a questão de voz também, de texto, né? O texto é o padrão, mas de voz também, de você, de alguma forma, o GPT hoje ele consegue entender comandos de voz, mas é a mesma coisa que você colocasse texto. A grande revolução está na compreensão de imagens, onde você pode perguntar, por exemplo, de uma foto, tem uma flor nessa foto? Não tem flor nessa foto. Se tiver flor nessa foto, qual que é a flor? É uma rosa. E aí você também pode fazer, que eu acho que é o mais legal, a geração de imagens, que é com outro modelo do DALL-E, que ele entende um prompt e aí ele consegue gerar uma imagem para você. Então o pessoal está usando para, que nem as pessoas elas estão perdendo a mão hoje, né? Que elas usam o GPT, o chat, para escrever o post no LinkedIn e usam o DALL-E para ilustrar o post. Só que assim, aí cai na mesma coisa, Rosane. A mesma coisa. Você vê a imagem assim, fala, putz, usou a mesma ferramenta, usou o GPT, o DALL-E, usou o Midjourney, usou o Stable Diffusion lá, que é o modelo do Midjourney. Então, os posts estão ficando iguais. Estão ficando iguais. O texto é diferente. O texto pode ser muito... Eu li textos assim, mesmo sendo gerado pelo GPT, ele trouxe uma ideia interessante que eu não tinha pensado. Só que fica cansativo. Então, o modelo de geração de imagem, você começa a ver prototipagem, por exemplo, que é uma coisa que eu acho legal os clientes utilizando. Desenha um carro, desenha um Camaro, agora aumenta a roda de trás, ele vai gerando a imagem nova, aumentei a roda de trás. Agora pinta de vermelho, agora baixa a roda da frente, tira o capô, agora faz uma faixa no capô da frente do carro. Então, imagine você ter que fazer no Photoshop, desenhar isso. Mesmo que a pessoa seja especialista em Photoshop, ela vai demorar 1 horinha ali, no mínimo, para fazer experimentos. O carro com a roda de trás maior. Ficou legal? Não ficou tão legal, não. Vamos abaixar a roda e colocar. Imagina você com um prompt em 10 segundos ter a imagem do carro prototipado. Prototipagem de peça, prototipagem de imagem. Então, o que eu vejo assim, o multimodal é interessante, veio para ficar. Até um amigo meu, né, o Cavalini, postou no LinkedIn dele hoje a primeira propaganda que foi feita 100% com inteligência artificial, usando multimodal, usando vídeo, texto e som também. E a gente está numa era nova que até o próprio Satya e o chefe, né, da Microsoft e o Sundar lá do Google, o ex-chefe, que eles falavam, a gente está entrando numa era nova que assim, é como se a gente tivesse descoberto o fogo de novo. Michel, tirando esse lado, eu gosto muito de trazer assim, fatos reais, cenas reais, né? Como é que você tem... A gente tem uma audiência muito grande de parceiros, né? Como é que você tem visto... você não precisa trazer assim... nomes, essas coisas, mas como é que os parceiros têm vendido inteligência artificial? Os parceiros são os queridinhos da Microsoft. Oi? Né? Os parceiros são os queridinhos da Microsoft. A gente não vive sem parceiro. Bom. Não, os queridinhos assim, a gente não vive sem, porque Sim. Vocês estão lá na ponta, implementando, colocando no ar e escalam. A Microsoft está lá para tirar as dúvidas técnicas mesmo. Uhum. O que eu vejo, não vou dar nome para não chatear algum parceiro ou outro, falou de mim, não falou não sei o quê. O que os parceiros hoje... Eu fiz uma reunião com alguns parceiros, falei, olha, vocês são os parceiros hoje que é referência em dados que os clientes pedem para trabalhar com vocês. Que tal dar o próximo passo? Vamos falar de GPT, entender de LLM, onde pode utilizar. Então, os parceiros hoje estão criando, não equipes, mas estão pegando 2, 3, 5 pessoas, especializando elas tanto em GPT. Hoje em GPT está mais rápido, porque você pega o resultado mais rápido.
Então, na técnica de prompt engineering, que é engenharia de prompt, engenharia de perguntas, que tudo vai de você saber escrever corretamente. E nisso foi interessante que eles estão pegando isso e aí estão começando a levar prototipação para os clientes. E estão ganhando dinheiro com isso? GPT, sendo sincero, tá? É o que a gente fala na Microsoft. E para os clientes também. GPT não dá dinheiro. Não dá. Por exemplo, eu trabalhei com um projeto com um cliente que ele ganhou muito dinheiro otimizando processos, reduzindo custos e criando coisas novas. Assim, foi algumas coisas de alguns mil, assim, estou falando de quase próximo de 1 milhão por mês. Uau, isso é muito, Michel. Tanto na redução, ele foi aberto, cabia aqui, eu economizei 300 mil reais, aqui eu gerei 500 mil. Então, essa consultoria gera uma melhoria de processos. Para o cliente. Só que o que acontece? O GPT, quando ele puxa a conta do Azure, do GPT, ele gastou $1.000 no mês. Pô, que barato. Sim, então o GPT não dá dinheiro para a Microsoft. Não é que não dá dinheiro. Ele abre novas portas. Porque para você fazer GPT, você tem que ter o dado na nuvem. E aí é onde realmente a diferença está para o parceiro. Falei Microsoft, mas para o parceiro. Porque você vai ter que fazer o quê? Pegar aqueles bancos de dados, migrar para a nuvem, colocar um ambiente, fazer um landing zone, aterrissar esses bancos na nuvem, fazer extração para ferramentas nossas como o Synapse, um Azure ML Studio, um Blob Storage, um Cognitive Search. E aí isso vai dar dinheiro para o parceiro. Que é toda essa parte de orquestração de migração de dados, porque o próprio Gartner fala, para fazer dados ou inteligência artificial, você tem que estar na nuvem. Então, pegar esses grandes bancos que estão aqui dentro, migrar para a nuvem, e aí sim usar o GPT para fazer o treino desses modelos, para fazer a busca desses modelos. Só antes de fazer a próxima pergunta, ontem, que assim, gente, quando eu entro na reunião com os clientes, os técnicos dos clientes, né, eles falam assim, o diretor da Microsoft, você é um bobão, não conhece nada, vê um monte de script lá. Não, gente, eu conheço. Então, que é engraçado, porque os técnicos começam a fazer pergunta difícil. Beleza. Mas cadê o seu CSA? Não, eu posso ajudar vocês. Se eu não souber, eu anoto, né? Anoto no meu OneNote e levo para casa, pergunto para um especialista e trago para vocês a resposta. Eles começam a perguntar e começa a ficar realmente mais... a gente consegue falar muito sobre isso. Até que eu fiz uma demonstração de um código que foi para o GitHub nosso. Eu rodei essa prova de conceito. Eu rodei, né? Eu baixei no meu computador, rodei, subi na minha conta do Azure e mostrei para o cliente. Falei, cliente, dá um documento aí. Ele pegou um PowerPoint, um PDF lá e a gente subiu essa prova de conceito que os parceiros têm acesso. Então, para vocês, assim, pegar isso, baixar e rodar e pedir um documento para dar um PDF aí de FAQ seu, de RH, de procedimento... E você sobe ali, ele indexa e você pode fazer pergunta para o documento. Não precisa trazer uma empresa grande, especialista. Então você consegue alterar aquele código e adaptar para a necessidade do cliente. E aí o que a Microsoft lançou ontem, que eu estava pirando lá, foi uma demonstração onde você conecta o GPT à sua base de produto. Então imagina assim, eu quero fazer ciclismo. Imagina você abrir um chat e conversar com os personagens, né? Com os personagens das lojas, falar, eu quero uma bicicleta para fazer mountain bike. Aí o GPT tem lá, ele sabe que, por exemplo, uma bicicleta vai de tamanho. Qual é a sua altura? Tem 1,86. Quanto você pesa? Peso tanto. Você vai fazer muito ou pouco? Vou fazer bastante. Só que não foi você que montou o prompt. Talvez assim, tem que ter uma bicicleta mais resistente ou uma mais que não tem tanto problema, que eu vou andar em trilhas mais leves. Então, ele faz o GPT fazendo perguntas não que você programou para fazer. Ele olhou sua base de produto para a bicicleta. Ele sabe, na base do GPT de treino, que ele tem que saber algumas coisas, como o peso da pessoa, a altura, se vai ser frequente, quanto que ela quer gastar. Eu fiquei sabendo que tem bicicleta que custa R$500, a bicicleta que custa R$100 mil. Qual que é o seu budget? Então, acho que essas demonstrações é dos parceiros que fazem a diferença. Que vocês entram, vocês são rápidos, vocês entendem o negócio do cliente, e vocês conseguem subir uma prova de conceito e o cliente já consegue tirar benefício. Uma coisinha boba. Então, mas eu queria que você, se pudesse, abrir
um pouco dos bastidores disso. Que nem se deu um exemplo aí, né? Mas como que os parceiros têm abordado os clientes para chegar Os nessa parceiros... opção de fazer essa POC? Na questão da abordagem, realmente os parceiros estão se especializando. Então, tinha parceiro que não sabia o que era inteligência artificial, né, como que funcionava. Porque a gente fala de inteligência artificial, não é só o GPT, né? Não. O GPT, eu vejo ele como uma democratização da inteligência artificial. Tem que ter um nome, generativa. Pega vários conteúdos e gera um conteúdo novo. E os parceiros, a gente não tinha especialização em inteligência artificial. Então, se eu pedisse assim, eu preciso criar um modelo de previsão do tempo, que a gente estava conversando um pouquinho com um amigo ali, de previsão do tempo. Então, eles não sabiam os dados que tinham que pegar. Eram especialistas em migração, movimentação. Mas que dado eu preciso? Esse dado tem que estar limpo? Onde eu armazeno? Como que eu crio um modelo? Qual algoritmo eu vou usar? Eu vou usar um algoritmo de predição, vou usar uma regressão linear, o que eu vou utilizar para fazer isso? Então, os parceiros estão se especializando nisso, porque os parceiros estão no cliente direto. E o que eu vejo muitas vezes é que o parceiro está olhando um negócio que está acontecendo ali, um ERP, uma migração, implementação do sistema novo, ele não tinha a visão de que poderia ter um pouco de inteligência artificial ali. E aí os parceiros, como estão começando agora a entender e estudar inteligência artificial, ele falou, sabe que esse processo aqui você pode colocar IA para te ajudar? Ou te dar uma informação a mais? Então, o que eu tenho visto, resumindo, é os parceiros entendendo, estudando, não só os técnicos com núcleos, mas também as pessoas de vendas, que a gente chama de level 100, que é level de entrada, né? Realmente conseguir levar a mensagem. Mas não discutir profundamente. Mas, identificar que a gente fala coisas no ar. Putz, o cliente está falando, olha algum negócio legal que ele acabou de soltar, ele não tem ideia que ele soltou, mas eu vi e sei que dá para usar IA nisso daqui. Você acha que uma primeira conversa dá para a gente começar a pensar em processos? Olha, entender um processo e a partir daí tentar aplicar inteligência artificial para ganho de produtividade? O que eu vejo em inteligência artificial dá para fazer. Teve um cliente que a gente estava conversando, estávamos conversando sobre, que ele veio assim, tá aqui meu livro de procedimento. O que dá para fazer para melhorar aqui? Eu falei, olha, pega esse livro, joga no GPT e pergunta para ele se tem pontos de otimização. Esse é um jeito, né? Não era isso que ele queria. Ele queria saber assim, por exemplo, nas 20 etapas do processo, o que dá para melhorar? Tem uma etapa que está falando que tem que submeter um texto, um reembolso, por exemplo, explicando o motivo do reembolso. E aí você pode pedir para o GPT ou fazer um resumo, ou falar se está dentro dos padrões da empresa, daquele formato de reembolso, ou até, muitas vezes, conversar com a pessoa para pedir informação. O reembolso é sobre o quê? Eu fui num podcast e pedi um reembolso de almoço. Qual que é o valor do reembolso? O valor do reembolso foi tanto. Então, tem gente utilizando no meio dos processos para tanto conversacional, para compreensão. Então, escreveram o nome do restaurante, escreveram o valor, escreveram não sei o quê. Só que isso vai acabar indo muito de empresa para empresa. Se for falar hoje que as pessoas estão usando, sumarização de texto, compreensão de contexto. A Rosane ligou lá no, por exemplo, cliente nosso, Sem Parar. Se você fala com o chat do Sem Parar hoje, está sendo 100% atendido pelo GPT. E aí eles fazem, no processo deles, eles fazem um resumo. Pegue todas as ligações e fale qual cliente falou um palavrão, por exemplo. Ou me dá resoluções que não foram atendidas. Quando você fala um palavrão, por exemplo, é porque aí você mede o nível de satisfação dele? Pode ser o nível de satisfação. Porque se falar um palavrão pode estar bravo. Ou pode estar super feliz. Então me dá o contexto que foi utilizado. Aí o GPT te ajuda. Entendi. Caramba, você me ajudou. Nossa, tá passando agora no pedágio. Uma coisa que eu sempre faço é falar para o GPT, bom dia, boa tarde, muito obrigada. Eu também sou do por favor. Por favor, faça um texto, por favor, faça um resumo. Eu sou do por favor. Só falta o obrigado, mas... Não, mas o obrigado, sabe o que ele responde muitas vezes?
Estou sempre aqui para ajudar. Gente, é fofo demais. É fofo demais. Então, acho que eu vejo muito. Tem como fazer. As empresas ainda não estão focando em otimização de processo, mas em sumarização de coisas, sumarização de texto. Isso que eu acho que é bem interessante. Olha, Michel, é tão interessante esse tema e tem tanta coisa acontecendo. É assim, a gente trouxe alguns exemplos aqui, alguns cases, né? Mas ainda não, né? A palavra não é ainda, mas tem muita oportunidade para as pessoas ganhar dinheiro, porque eu acho que a gente está só começando, né? Tem muita. O que eu vejo? Acho que tem. Acho que não é o GPT que vai. Ele é um back-end, né? Ele tem uma API que está disponibilizada lá. O que eu vejo, o que eu gosto de ver, são as startups que estão nascendo usando o GPT como fundo. Então, por exemplo, eu estou em reunião o dia inteiro. Então, por exemplo, estou aqui no podcast agora, estou em reunião o dia inteiro e as pessoas mandam áudio no WhatsApp. Só que não dá para parar uma reunião com um diretor, com um cliente importante para ouvir um áudio. Então, eu tinha achado um serviço legal que você encaminhava o áudio para esse serviço, ele usava as APIs do Azure para fazer a transcrição de voz para texto e te trazia um contexto. Falava, a Rosane, você mandou um áudio para mim. Você falou um áudio para a gente só acertar os últimos detalhes aqui da gravação. Você mandou um áudio de 1 minuto. E o áudio é válido, tá? Você não está contando uma longa história. Mas eu encaminhava esse áudio para essa conta no WhatsApp, que era um bot, que pegava esse texto, transcrevia e trazia um contexto. A Rosane te mandou a Rosane quer saber se está confirmada a sua presença no podcast amanhã e se você tem o endereço. E fazia isso. Era uma startup que criou um bot. Aí o que você fazia? Acho que tinha 3 horas de transcrição gratuita e o resto você pagava. E aí, o que você pagava, você podia, por exemplo, a Rosane pediu para você mandar, sei lá, a placa do seu carro. Ele criava uma tarefa para você mandar a placa do carro para a Rosane. Entendeu? É isso onde acho que está. São as startups que estão. O Enterprise tem os casos dele, que é isso. Preciso processar 2.000 documentos por minuto. Preciso. É legal? É o que eu chamo de GPT 1.0. Você está usando o GPT raiz na maior pureza. Mas essas startups... Na maior pureza. Na pureza. O GPT raiz você está usando. Mas, por exemplo, imagine você mandar um áudio, transcrever e te dar um contexto. Uma vez mandaram um texto para mim no WhatsApp, mandaram uma lauda, né? Eu falei, vou pegar isso aqui e já vou colocar como dissertação do meu mestrado. Não deu outra. Entrei no portal do Azure, fui lá no OpenAI Studio, peguei o textão do WhatsApp, colei lá, me dá um resumo desse texto. E respondi a pessoa. Não dá. Podcast é isso aqui, gente. Não é um áudio no WhatsApp de 10 minutos. Né? Então, acho que as startups que estão facilitando a vida das pessoas, que acho que é isso que veio, para facilitar a vida das pessoas. E aí, tanto na questão de organização, acho que a gente está falando muito de GPT, que a gente não entrou no Copilot ainda. O Copilot, assim, eu estava mostrando para um cliente, nós na Microsoft estamos com acesso completo às ferramentas do Copilot. O Copilot não Você acha bonito isso, né? Acha bonito isso, né? Só vocês da Microsoft. Calma, a gente está testando a ferramenta. Estamos como beta testers, né? Como a gente fala, o private preview. Não, mas a gente testa também, não tem problema. Então, mas quando quiser fazer uma reunião, pede para nós da Microsoft mandar o convite para vocês. Aí vocês conseguem ver. Que aí roda no nosso tenant. Vamos de novo. Você vai fazer uma reunião com alguém da Microsoft, pede para a pessoa da Microsoft mandar o convite. Porque aí está rodando na nossa conta. E a nossa conta tem acesso. Então dá para fazer a transcrição das reuniões, mandar resumo. Imagine que você está fazendo uma reunião, não precisa gravar a reunião, é só habilitar a transcrição. E na transcrição, teve até uma reunião que eu estava fazendo, a gente estava conversando ideação, aí eu dei uma ideia, aí segui o jogo, e lá no final, a gente pode usar a ideia que o Michel deu. Eu falei, que ideia? O que eu falei mesmo? Aí uma pessoa da Microsoft estava calma aí, Michel, perguntou pro Copilot qual foi a sugestão que o Michel deu.
Aí trouxe o que eu tinha sugerido, ele colou no texto. Ah, realmente, falei isso daí mesmo. Essa foi a minha ideia que eu dei. Então, acho que esse tipo de coisa que nem no Teams pode te ajudar com reuniões. Me dar um recap da reunião, o que foi falado. E também nas nossas ferramentas, no Word, por exemplo, para ajudar você a escrever mais rápido e melhor. Trazendo contexto de outros documentos, trazendo contexto da internet. No PowerPoint. Pega esse texto no Word aqui e gera uma apresentação para mim. Pô, não é legal? Tem gente que adora fazer apresentação. Gente, eu trabalho na Microsoft. Ok, eu vou fazer um relato real. Eu trabalho na Microsoft e não gosto de fazer apresentação. Tânia, beijo. Não, mas agora eu tenho uma máxima. Qual que é? Tânia é minha amiga. Ah, verdade. Devido Tânia é minha evento, amiga. Então, acho que... Ela achou graça, ela ria. Foi muito engraçado isso aí. A Tânia é sensacional. Assim, a Tânia, qualquer reunião com ela é um MBA. Você senta, você pensa que você pode usar o que você quiser. Você pode usar GPT, você pode usar magia, você pode usar reza. Que sim, nossa, estou preparado para uma reunião com a Tânia. Ela vai perguntar uma coisa que vai desconcertar. Explodir a cabeça. Tá vendo como você não pensou nisso? Eu falei, Tânia, eu tô preparada aqui com 3 notebooks, fazendo perguntas. Eu tô com GPT, Não, eu tô com tudo. Adoro ela. Não, ela é sensacional. Mas então acho que essa questão de... eu esqueci ia finalizar. Mas bom, vamos seguir. Eu esqueci o finalzinho. Mas, Michel... As startups que vão trazer as coisas legais. E eu tenho visto que cada dia mais os complementos, né? Ou o que está sendo criado de novo, toda hora cria-se algo novo. A gente citou aqui o Transcript, VoxScript, mas se você olhar os complementos tanto do GPT e as coisas que estão sendo produzidas a partir daí, toda hora tem algo novo. E acho que essa que é a questão. A inovação não vai parar. Então, acho que assim, com a publicação do GPT 3.0, onde todo mundo teve a democratização, dali para frente, assim, as startups usando, as empresas usando, então começou uma nova era de inovação. Desde as pessoas escrevendo post para LinkedIn, desde você configurando um roteiro de um filme. Não um roteiro do filme inteiro, mas me dá uma base, né? Então eu quero criar uma história, um filme de ação, que tem 3 pessoas protagonistas, onde pode se passar esse filme? A ação, tal, o lugar do momento agora, sei lá, Tailândia. E o que você acha de perseguição de carro, de avião, não sei o quê. Então, sabe, esse tipo de coisa que eu acho que as startups estão fazendo. E tem uma startup que eu achei interessante, que ela faz meio que um copilot dela. Assim, para quem não tem acesso ao Teams hoje, é um exemplo. Vou dar exemplo, tá, pessoal? Para continuar usando o Teams, tá? Que ela faz o quê? Você adiciona você cria a reunião, independente de onde for a Teams, a ferramenta do Google, o Zoom, você convida essa pessoa para a reunião, esse bot, ele entra na reunião, grava a reunião, faz o transcript e te entrega um resumo. Não tão poderoso quanto o Teams, você conversar com o texto, mas ele te entrega um resumo e traz algumas coisas que você tem que fazer, que foi falado na reunião como uma pauta. Então, isso que eu acho legal das startups, que estão usando o GPT para isso. Nossa, eu acho que tem... Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, quando a gente fala de Copilot, DALL-E, tem o Fabric também. O Fabric é um produto é o meu xodozinho. E o meu também. O Fabric, acho que ele veio justamente para fazer toda essa agregação de produtos e serviços dentro de um único tenant, de uma única conta, configuração, com recursos compartilhados. E ali, então, está entrando o Power BI, está entrando o Synapse, está entrando o ADF, o Data Explorer, o Data Factory. Está entrando vários produtos ali. E isso é interessante porque, mais uma vez, está democratizando o uso de dados. Pessoas técnicas podem usar, pessoas com menos técnicas. E o nosso sonho é que vá para a área de negócio, por exemplo. Que as pessoas consigam fazer pequenas movimentações de dados ali
para poder fazer relatórios, fazer coisas bobas. Eu sou até mais simplória no raciocínio, né? Se a gente ganha velocidade para entregar uma aplicação, já está bom demais, Michel. Não precisava fazer tudo o que ele faz, entendeu? Mas só de eu não ter que começar um código do zero, ou esse copiar e colar, que muitas vezes acontece, para começar um código e depois você vai descobrir que lá embaixo tinha uma vírgula, um ponto, exclamação, sei lá o quê, que te atrapalhou. Você começa isso através de alguns comandos. Então, eu acho que a gente ganha tanto tempo com isso, que é muito fantástico. O que eu acho interessante, por exemplo, tinha o Power Virtual Agents, que mudou o nome agora, é Copilot Bot, ou Copilot Assistant. É tanto... deixa no comentário o nome do produto. Tudo que a gente errar aqui, você deixa no comentário. Eu vou entrar lá e vou falar, no minuto tal que eu falei não sei o quê, na verdade estava querendo falar esse nome do produto. Mas imagina assim, que nem a entrada do prédio aqui. Você monta um agente que pede o RG da pessoa, o CPF, e libera um código de acesso para entrar no prédio. Um código de barras para bater na catraca. Agora, isso é uma coisa simples de se fazer, que resolve um problema, que foi muito utilizado na Covid, porque muitas empresas, postos de saúde, locais de atendimento, teve que mudar o procedimento do dia para a noite e até adaptar o sistema, aquele negócio do remoto. Então, muita gente que acabou criando aplicações rápidas, usando a nossa nuvem, o Power Virtual Agents que era, e falou, um cadastro de cliente aqui básico, cadastro uma triagem básica, que passava para outra área e passava para outra área. E agora você tem também a questão do GPT para usar dentro desses agentes. Então isso acabou dando uma facilidade para as pessoas criarem e também automatizou e falou que você falou, trouxe velocidade e eficiência operacional e otimização de tempo. Então, a gente precisa criar uma aplicação aqui agora para fazer um cadastro básico, entra lá, põe 3, 4 campos, a pessoa cadastra, passa pela aprovação 1 para mim, aprovação 2 para você. Então, é isso que eu acho legal, né, da democratização das ferramentas. Tem gente que era contra, tá? Não, cliente mas final, pelo amor de Deus. Quanta reunião. Por isso que eu falo que tem vários executivos estudantes que estão estudando. Porque reuniões que eu fiz no começo do GPT, pessoal, como funciona o GPT? Faz isso, faz aquilo, você pode fazer isso, fazer aquilo lá. Tá bom. Como é que eu bloqueio aqui na empresa? Oxi. Empresas grandes. Como é que eu bloqueio? Você pode entrar no chat.openai e bloquear o URL. OpenAI, chat.openai. Só que assim, as pessoas têm celular hoje, tá? Tem acesso a documento. Então, para ela entrar aqui num OneDrive, pegar o documento, se não tiver proteção e subir para um GPT, você não vai ficar nem sabendo. Putz, é complicado isso, né? Pô, vocês são irresponsáveis. Falando, não. A inovação vai acontecer, queira você ou não. O que se eu... Aí entra o Michel consultor. Se eu... Paciência, não. Né? É isso que eu ia falar. Michel, respira. Respira, aí bebe. Um amigo meu ensinou a técnica da água, né? Então você... Aí você não fala que ele é burro. Não, nunca vou falar que ele é burro. Não, é só para fazer link com aquele burro que nós falamos lá atrás. Aí você bebe uma água, pensa numa resposta e fala pro cliente, minha recomendação é o quê? As pessoas vão utilizar, queira você ou não, tá? Que tal você liberar com o controle da empresa? Então eu mostro o código nosso. Baixa essa aplicação, instala na sua conta do Azure e cria chat.empresa.com.br. Ou põe na intranet o link do GPT ali, que você vai entrar na empresa GPT, que foi o que a Petrobras fez. A Petrobras, assim, ela não aguentava, mas ela tinha muita... Só esse exemplo que o Michel está dando não tem nada a ver com o burro antes, tá, Não. A Petrobras só brincadeira. A Petrobras o CIO foi muito visionário, na realidade, porque ele olhou assim, vamos fazer um teste, o RH, o que mais aflige vocês? Dúvidas de... Quando cai meu vale refeição, alimentação, quando que eu vou receber. E assim, o RH era isso, né? Os recursos humanos era isso. E aí eles pegaram todas essas dúvidas de processos internos da Petrobras e criaram o chat petrolês. Que legal! Que eles têm uma língua que eles falam lá, que é o petrolês, né? Que é termos técnicos do petróleo. Então eles criaram um chat petrolês, que a pessoa entra lá e fala, como que eu faço o reembolso?
O reembolso para ser feito tem que ser segundo o documento tal, você tem que entrar aqui no site, fazer isso, fazer aquilo lá, vai para aprovação e depois você recebe o dinheiro. Em quanto tempo eu recebo o dinheiro? Se for aprovações até R$ 500, recebe em 2 dias, até R$ 1.000 recebe em 5 dias. Então, eles montaram isso. E olha só que interessante. Então, mais de 100 mil pessoas estão usando. Tá? Foi liberado para todos os funcionários da Petrobras, para os terceiros também. Então, o que eu falei, cria um chat.empresa.com.br e monitora as perguntas que estão sendo feitas. Deixa o pessoal subir o arquivo. Vê que tipo de arquivo está sendo publicado lá. Pega os insights, trabalha com os dados, né? Então, aí as pessoas começaram a entender que realmente bloquear não é a solução. Que maravilhoso, Michel. Michel, é sempre muito bom conversar com você. E você traz... Você viu que eu já estava mais solta? Não estava tão, né? A gente já estava morrendo de vergonha do Michel. Da primeira vez, né? Porque agora... Já estão até xingando. Até xingando os outros, né? Xingando com respeito, tá, pessoal? Só jeito de falar. Só jeito de falar. O burro não tem nada com isso, né? O burro GPT, não. Não, tô falando do animal. Não. Né? Não tem nada a ver com isso. Animal. Ele é lindo, maravilhoso. Ô, Michel, eu queria, para a gente finalizar, queria te perguntar como é que está o seu momento pausa na programação? Olha, o meu momento pausa na programação, eu tô com um mestrado que eu tô fazendo. Isso, assim, eu adoro estudar, gosto de estudar. O que eu tenho feito mais é saído para jantar, me divertir com a minha namorada. Isso tenho feito bastante. Mandar um abraço para ela, um beijo. Mas eu tenho feito bastante isso, que é uma coisa que... Nerd, né? Então, nerd ficava em casa estudando. Comprei um Mac Mini para montar um servidor em casa, para mudar minha rede em casa. Eu tenho 3 switches em casa. Que cidadão tem 3 switches em casa? Porque eu prefiro passar raiva do que ter internet lenta. Então, o meu momento nerd, na pausa da programação, era mexer nas coisas em casa. Automação, manda o Google ligar o Google Home ligar o ar-condicionado. Então, agora não. Agora eu tenho aproveitado mais uma vida mais tranquila, que é sair, passear, sair para jantar, sair para almoçar, cozinhar em casa. Tinha uma mega cozinha em casa que eu montei, mas tudo novo, tudo zero. Agora tô vendo ela aproveitar, né? Então, para mim, tá bem legal. E também, eu sou especialista em comer, né? Eu entendi. Michel em love. Opa, versão 9, Michel 2.0. Michel, muito obrigada que você veio conversar e trazer, assim, essas novidades que a gente tem olhando para inteligência artificial, né? É sempre muito bom conversar com você. E eu tenho vários convites para te fazer, mas vou fazer fora do ar, porque gente está cheio de projetos. Michel esteve com a gente participando do Give It Hope e foi muito legal. Assim, ele acrescenta. Então, assim, obrigada demais, viu, Michel? Eu que agradeço a confiança de sempre. Pessoal, até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.